Bom dia a todos. Mais uma vez queria dar-vos as boas-vindas a este pequeno almoço executivo da APDC e desta vez damos também as boas-vindas a um novo associado, a Schneider Electric, que para além de se juntar ao grupo dos associados da APDC, inclusivamente faz isso através de uma iniciativa que consiste em termos 3 pequenos almoços executivos seguidos, portanto, ficam já os convites para os 2 próximos e é uma boa altura para nós começarmos a debater um conjunto de temas que vão desde a área industrial até à área das cidades, que é o caso de hoje. Portanto, muito obrigado à Schneider Electric por esta colaboração com a APDC, quer como associado, quer como patrocinador desta sequência de 3 pequenos almoços. E vamos começar com o primeiro, Powering the Cities of the Future, portanto o nome diz tudo. O tema das cidades, obviamente, hoje está cada vez mais em cima da mesa, porque a maior parte da população mundial já vive em cidades e vai cada vez mais viver em cidades e, portanto, o tema da gestão das cidades é um tema absolutamente atual. E a forma como a tecnologia ou as tecnologias digitais vão promover uma melhor vida nessas cidades sobretudo, um tema que diz respeito a muita gente. Quer aos cidadãos que vão habitar estas cidades, quer aos municípios, quer aos operadores que vão estar presentes nestas cidades das mais diversas coisas. E, portanto, esse é um tema que vamos hoje discutir. O João Rodrigues irá fazer, digamos, a sua intervenção inicial, o keynote. O João Rodrigues é o Country Manager da Schneider Electric Portugal desde janeiro de 2017. Ele é formado em Engenharia Eletrotécnica e em Automação e Eletrónica Industrial no ISEL. Conta com mais de 28 anos de experiência, 18 dos quais na Schneider Electric, onde já passou por várias posições, tal como Vice-Presidente da Business Energy e Vice-Presidente do Business IT. Para além dos estudos universitários, realizou 2 pós-graduações, uma dedicada à gestão e mercados internacionais e o Programa Avançado de Gestão para Executivos da Católica. Forte defensor da aprendizagem como motor de arranque para a evolução, assume como lema de vida nunca perder a curiosidade e aprender todos os dias. Muito obrigado, João, por esta colaboração. Dou-lhe desde já a palavra e depois o João apresentará a nossa moderadora e ela, por sua vez, os membros do painel. Muito obrigado a todos e bom dia. Obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos por estarem presentes. O Rogério apresentou-me e eu preferia que dissesse assim: o João é uma pessoa curiosa, que gosta de aprender e que gosta de colaborar. E colaborar é aquilo que hoje pretendemos fazer. Porque, como disse o Rogério muito bem, nós vamos falar e dedicar ao tema das cidades hoje. Nas cidades nós enfrentamos tremendos desafios e nós na Schneider Electric acreditamos profundamente que este desafio não vai ser resolvido por ninguém sozinho. Não vai ser a Schneider, não vão ser as companhias elétricas, não vão ser as associações, não vão ser entidades individuais a resolvê-lo. Este problema tem que ser adressado em conjunto e resolvido em conjunto. Os mercados competirão, temos presente na sala N representantes de setores de atividade. Alguns competem diretamente entre eles, mas a sociedade tem que associar e colaborar de forma a resolver este problema que nas cidades vamos enfrentar. Portanto, quero agradecer, obviamente, à APDC a organização deste fantástico evento que estamos a começar hoje e que vamos ter mais 3 pela nossa frente. E, portanto, gostaria de também me apresentar como um otimista. Otimista. Aquilo que eu penso que é difícil, guardo para mim. Eu penso que é possível fazer. Eu sou um otimista por natureza. Sou assim. Não é porque temos hoje um representante máximo no nosso país que é um otimista mais que todos os demais. Eu sou um otimista por natureza. E durante a minha apresentação vou referi-lo em alguns momentos. Deixa-me então partilhar convosco como é que organizei a minha apresentação. Faço meia dúzia de perspectivas, tendências, aquilo que observamos a nível global, que obviamente também tem a sua aplicação a nível nacional.
faço um enquadramento dessas perspectivas nos impactos que tragam nas cidades, proponho-me ver e detalhar em alguns desses impactos nas redes de distribuição de energia e nos edifícios e, por fim, tentarei tomar algumas conclusões sobre a minha apresentação. Se me correr bem, 20 a 25 minutos, devo ter terminado a minha apresentação. Então, uma primeira perspectiva, aquilo que nós chamamos a urbanização, uma tendência, uma das 3 grandes tendências que nós observamos a nível internacional. Urbanização, a deslocalização de populações às cidades. Estima-se qualquer coisa como, até 2050, portanto um espaço de, vamos dizer, 30 anos, qualquer coisa como 2,3, 2,4 bilhões de pessoas vão se transferir para as cidades, a nível global. Vamos trazer aqui uma projeção do que isto é em termos de dia a dia. São 2 pessoas por segundo. Portanto, significa que se as 2 horas do nosso evento forem contabilizados, 17 mil, se tenho o número bem guardado na minha cabeça, cerca de 17 mil pessoas, algures no mundo, avançaram para as cidades. Por comparação com Portugal, Serpa, 17 mil habitantes, grosso modo. Ranking 145, 150. Não é muito. Ao fim de um dia, 170 mil pessoas. No ranking de Portugal já estamos entre o 10º e o 11º. Já estamos entre o Concelho de Oeiras e a cidade de Almada. Já estamos a falar de qualquer coisa como 170 mil pessoas. Portanto, de hoje até aos próximos 30 anos, todos os dias se vai criar uma nova cidade de Almada. Já é qualquer coisa. Já é um impacto significativo. E estamos a falar basicamente de 2% da superfície do planeta. As cidades ocuparão qualquer coisa como 2% da superfície do planeta. Consumir-se-á nas cidades 70% do consumo energético mundial. Impactante. E, portanto, nós dizemos que estas dificuldades e este desafio têm que ser resolvido pelas comunidades técnicas. Ou seja, por quem? Por estes que hoje aqui se fazem representar. São estas comunidades técnicas que, em conjunto, têm as condições de hoje começar a pensar como vamos resolver este problema que está à nossa frente, que está a acontecer. E, portanto, nós dizemos, e para transitar de slide, que as cidades têm que procurar novas soluções. Têm que alavancar inovação sob risco de continuarmos a manter tendências do passado, não conseguimos resolver este problema no futuro. Em simultâneo, chegamos a esta equação que aqui representamos, chamamos o dilema energético. Vou tentar traduzir o que é o dilema energético, tal como aqui representamos. Estimamos que cerca de 50% do consumo energético, precisamos de aumentar em cerca de 50% do consumo energético a nível mundial. Isto para quê? Para fazer face a esta tendência da urbanização, para fazer face à tendência da industrialização que também ocorre e também à tendência da digitalização, que é brutal, que todos nós sabemos. Um pouco à frente da minha apresentação voltarei ao tema da digitalização, ou quase em todos os slides falarei do tema da digitalização. Mas, enfim, 1,5% do aumento de energia consumida é a estimativa até 2050. Se bem vejo, 2050. Em simultâneo, a comunidade científica, reconhecida, reputada e isenta, diz-nos que se não reduzirmos a metade as emissões de CO2, pomos em risco o equilíbrio climático mundial. Quer dizer que para conseguirmos que o aumento da temperatura, o controle climático não ultrapasse os 2 graus médios em relação à realidade de hoje, precisamos reduzir a metade a emissão de CO2. E, portanto, aquilo que estamos a dizer é que o dilema energético, tal como aqui representamos, temos que ter um consumo energético 3 vezes superior àquele que hoje temos. 1,5% de aumento de energia, a metade da emissão de CO2. Triplicar o referencial e a forma como utilizamos a energia. E, portanto, nós dizemos isto só vai ser possível com inovação. Isto não vai ser possível se não for através da inovação e de alteração de paradigmas. E, portanto, em conclusão, nós vamos afirmar que vai ser nas cidades que o dilema energético e a batalha climática vai ser realizada.
e dizíamos que temos que ser bem-sucedidos. E eu, como otimista, confesso, eu digo, nós vamos ser bem-sucedidos. Temos que o ser. Mas para isso temos que encontrar as soluções para o fazer. Na Schneider nós dizemos, não somos pessimistas nem otimistas relativamente a este paradigma. Preferimos dizer que somos ativistas. O ativismo aqui não é um ativismo folclórico. Não é um ativismo de bandeiras. É um ativismo de solução, tecnologia, cooperação, realização de trabalho. Seja em ambiente de escritório, seja em ambiente de projeto, seja em ambiente de execução, seja em ambiente de exploração. Essa é a razão daquilo que nós dizemos sermos ativistas. Temos soluções para os problemas. E, finalmente, digo, eu acredito profundamente que vamos ser capazes. Porque se o desacreditar, o que é que vamos fazer? O que é que vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Precisamos de o ser bem-sucedidos. E esta é uma das razões pelas quais digo que tenho razão para ser otimista. Porque, pela primeira vez, nós vemos uma convergência enorme entre o mundo do IoT e do OT, que nos vai permitir conseguir juntar 3 áreas que nós chamamos a energia, os softwares e a automação e a conectividade, e conseguimos ser bem-sucedidos. Portanto, através de softwares de análise e de predição, nós verdadeiramente estamos a desenvolver condições para tornar possível o sonho de sermos bem-sucedidos. A vontade de sermos bem-sucedidos. Aqui eu gostaria de dizer, João, até agora não me disseste nada de novo. Eu sei. Já muita coisa foi feita nesta matéria. Ótimo. Já muito conhecimento foi desenvolvido. Fantástico. Estamos melhor preparados, portanto, para continuar o caminho que já percorremos. Temos 10 anos de trabalho desenvolvido. Fantástico. Mérito a quem já o fez. Conseguimos acelerar. E temos condições para o fazer. O IT, o digital, a massificação da informação, hoje permitem-nos pensar que vai ser possível criarmos em conjunto esta nova realidade. De um mundo que dizemos mais elétrico, onde a expectativa da necessidade do aumento do consumo de energia elétrica aumenta ao dobro em relação ao dia de hoje. É contraditório com o que eu disse há pouco de 1.5, não. Aqui estamos a falar de energia elétrica e antes falava de energia em sentido genérico. Portanto, um mundo mais elétrico, onde se pensa que até 2040 o dobro do consumo de energia elétrica seja realizado, muito mais digital, onde haverá até 2020 qualquer coisa como 20 vezes mais dispositivos conectados por comparação com pessoas conectadas, escalas. Estima-se que haja 3, qualquer coisa, 4 bilhões de pessoas conectadas hoje em dia na internet. E estima-se que em 2020, ou seja, amanhã, vão estar 50 bilhões de dispositivos conectados. 50 bilhões. A intensidade de informação é brutal, o potencial é enorme. É por isso que costumo dizer que a geração desta informação e esta geração de informação que já está acumulada é uma mina de ouro sobre a qual estamos sentados. Temos é que conseguir explorar esta mina de ouro. E, portanto, temos é que conseguir tirar partido, transformar em negócio, em dinheiro, porque é disso que estamos a falar, a geração e a existência desta informação. Em simultâneo, claramente, precisamos de um mundo mais descarbonizado, respondemos ao dilema energético e vamos ver mais à frente na minha apresentação algumas áreas e algumas das nossas visões de como o alcançar, e mais descentralizado. E o tema aqui da descentralização tem muito a ver com as novas tecnologias que nos permitem produzir energia de uma forma descentralizada e os novos softwares e os novos analíticos que nos permitem fazer tomada de decisão de forma descentralizada. Portanto, o mundo hoje em dia é isto. Nós vemos que é um mundo cada vez mais elétrico, mais digital, mais descarbonizado e mais descentralizado. Começando então agora a olhar para as cidades, nós dizemos, porquê é que as pessoas mudam para as cidades? Não é porque há aqui uma obrigatoriedade. As pessoas mudam às cidades à procura de melhor e mais qualidade de nível de vida, certo? É isso que nos faz movimentar para as cidades. É isso que nós, diria que aqui a população que hoje observo, maioritariamente citadina, não pensamos regressar aos campos. Queremos qualidade de vida nas cidades.
E, portanto, entendemos que todos temos direito a ter uma cidade eficiente, sustentável e resiliente. Mas como vamos fazer para o alcançar? Nós dizemos que é possível fazê-lo em qualquer lugar, para todas as pessoas, a qualquer momento. Como? Esta transformação é tremenda. Ainda há pouco eu falava da geração de informação. Estima-se que hoje em dia se produzam qualquer coisa como 40 zettabytes de informação. O zettabyte é um 10 levantado a 21. Ou seja, é um número com 21 zeros à nossa frente. É brutal. Temos condições hoje reais, aquilo que falei, e podíamos falar de machine learning, há pouco na mesa falámos de machine learning, softwares de aprendizagem, inteligência artificial, blockchain, etc. Há imensas tecnologias hoje disponíveis para fazermos face a estes desafios. E a verdade é que outras tecnologias aparecerão. O blockchain tem 3, 4 anos. O WhatsApp tem 6, 7. Falámos há pouco, 6, 7. Por aí. Portanto, estamos a falar de tecnologias novas. Não conhecemos já tudo hoje. Ótimo. Que tempo excitante este que nós vivemos, em que já temos tanta coisa disponível, mas sabemos que outras coisas vão de aparecer. Mas em simultâneo sabemos que precisamos fazer já hoje. E, portanto, o futuro é hoje. Para nós o futuro é hoje. E como é que o vamos trabalhar, dizemos nós? Fazendo face a todas estas necessidades, fazendo face a todas estas expectativas. As cidades hoje, isto não é apesar da imagem que está por detrás deste slide, dar a entender, estamos a falar de uma Hong Kong, podíamos estar a falar de Lisboa, do Porto, ou até de cidades mais pequenas do nosso país. Todas as cidades estão envolvidas. O stress que se vive nas cidades, ou que as infraestruturas das cidades hoje estão sujeitas, é uma realidade. Falávamos há pouco que sair de Cascais para chegar aqui às 8h30 consome 1 hora. Eu que moro na margem sul saí de casa às 6h30. Isto é uma realidade. Não estou a dizer nada de novo para ninguém. Os problemas dos custos das cidades, o incremento dos custos dos terrenos, da exploração das cidades é também uma outra dificuldade. No painel que vamos ter a seguir, temos um representante da Câmara de Lisboa. De certeza que a pessoa vai nos dizer, sim, pois é verdade, todos nós nos debatemos com constrangimentos orçamentais. Os custos sobem, temos que fazer face a eles. O ambiente está em causa. A geração de resíduos, como é que os vamos tratar? Como é que vamos, ao fim e ao cabo, dar resposta às expectativas dos cidadãos? Que recordemos, as pessoas vão às cidades à procura de novos níveis e melhor qualidade de vida. E, portanto, para nós dizemos que as cidades devem ter uma agenda única, que é super simples de escrever. Eficiente, sustentável e resiliente, que estimula a competitividade e o emprego. Cidades que competem entre elas, já não são países que competem. Que melhoram os serviços públicos e aumentam a atratividade. Isto é simples, não é? Super simples. Está fácil. E aqui eu digo, bom, eu disse que era um otimista. Espero que vocês não estejam a pensar, ele não é otimista. O tipo é lunático. Há esse risco. Eu reconheço, há esse risco. Descrever é fácil. Fazer é mais difícil. Mas volto a dizer, é possível. E como é que nós dizemos que é possível? Através de um conceito muito em voga, que é a cidade inteligente. O que é isso da cidade inteligente? Outra vez, de uma forma simples. Nós dizemos que é um conjunto de subsistemas inteligentes que fazem a gestão interna, dialogam em permanência entre eles, que fazem com que a experiência do cidadão, a utilização dos recursos em curso, sejam feitos de uma forma máxima e eficiente. Isto é para nós o que é uma cidade inteligente. Subsistemas em diálogo permanente. Subsistemas inteligentes em diálogo permanente. Para a geração e distribuição de energia, para a distribuição de água, para a utilização das infraestruturas, para tudo. Isto é a realidade que nós nos propomos construir hoje, já, de forma a que permanentemente o problema ou os desafios que estão à nossa frente possam ser devidamente adressados. E, portanto, se é hoje e agora vou dedicar a próxima parte da minha apresentação a 2 temas. A energia e os edifícios. Começando então pela energia. Eu digo, também aqui na energia, e também temos no painel um representante de uma companhia elétrica,
também aqui na energia vivemos uma disrupção enorme, como nunca foi visto nos últimos 100 anos. Espero que concordem comigo. Este é um setor, o setor da energia, que se calhar dizemos, com a exceção da desregularização que foi feita há algum tempo atrás, a desregulamentação do setor, muito tradicional, ou que foi visto como muito tradicional. Felizmente, hoje nós dizemos, o mundo elétrico já não é de forma nenhuma um mundo conservador ou velho. O mundo elétrico, a eletricidade, é o futuro, dizemos nós. É onde está grande parte da inovação e onde é possível aplicar a inovação. É por isso que dizemos que o futuro vai ser elétrico. E aqui falamos de 3 tendências que nos acompanham e que nos reforçam esta nossa expectativa. Fruto dos zettabytes, fruto do digital, fruto de toda esta transformação da conectividade que está em curso, estima-se que até 2030 o IT, o digital, consuma cerca de 1/3 da energia a nível mundial. E, portanto, esta é a realidade. O digital vai trazer um sobreesforço enorme e uma necessidade enorme de reforço das infraestruturas existentes, consumindo muito mais energia. Em simultâneo, espera-se que até 2020, algo por aí, a energia solar seja mais competitiva que a produção de energia por outras formas. O que significa que se esta expectativa for confirmada, volto a dizer, 2020 é amanhã. É 1 ano e qualquer coisa, 2 anos. Se esta expectativa for confirmada, tudo o que for novo pode ser por energia solar. E em simultâneo, até 2030, a expectativa é que o solar possa ser mais competitivo que todos os sistemas de produção de energia já amortizados. E se isso for verdade, fará com que toda a energia solar toda a energia consumida possa ser produzida a partir do solar. Em simultâneo, por alturas de 2030, estima-se que já seja possível armazenar grandes quantidades de energia, coisa que hoje em dia ainda não o é. E, portanto, uma vez mais o reforço de que, através da produção de energia solar, o mundo caminha para ser mais elétrico. E, finalmente, falamos da mobilidade e dos transportes. O Rui Bica provavelmente também nos dará essa nota no decorrer do painel, mas podemos dizer que, hoje, cerca de 30% do consumo energético mundial é feito no setor dos transportes. Se apenas 50% destes consumos forem convertidos em elétrico, é uma transformação enorme. Representaria qualquer coisa como 15% da energia atualmente consumida. É enorme. E, portanto, é por estes 3 pilares que nós dizemos que o mundo vai ser elétrico, o futuro vai ser elétrico. E é por isso que, em alguma forma, em alguns discursos que tenho vindo a fazer, eu digo, esqueçam isso do digital é o futuro, esqueçam, é o presente. Esqueçam que o presente é elétrico, é o futuro. Esta é a realidade. Na realidade, eu digo que são as duas moedas, as 2 faces da mesma moeda. Porque são 2 faces da mesma moeda que andam em simultâneo. O digital e o elétrico. Olhando então para a forma de produção de energia de uma mais convencional, costumávamos ter, algures longe das cidades, uma central de produção, as linhas de transporte e, finalmente, a entrega ao consumidor. Era o que era habitual. Hoje em dia, já não será tanto assim. Profundas alterações se avizinham, porque a capacidade de fazer a geração descentralizada, de sermos consumidores e produtores em simultâneo, vai nos permitir desenvolver novos modelos de negócio. A quem está nestes negócios traz também outras capacidades. O digital e a conectividade trazem-nos outras oportunidades, trazem-vos outras oportunidades. E, portanto, também aqui no setor da energia, por fruto da tecnologia, nós vemos oportunidades disruptivas enormes. Tanto para quem está a operar nos negócios, desenvolver novos negócios e, através de novas ferramentas, melhorar as suas performances, seja para a possibilidade de novas entidades a entrarem. E daí chamamos o prosumer, o consumidor, que é em simultâneo também produtor. Uma vez mais, nós dizemos que as tecnologias vão ser absolutamente fundamentais para alcançar a transformação. Por norma, não mudamos quando nos sentimos confortáveis, mas claramente vemos hoje condições para que as infraestruturas de produção e transporte estejam preparadas para novos desafios e estejam, ao fim e ao cabo, hoje a ser, uma vez mais, repensadas para
garantirmos o futuro comum, que é de todos. E uma vez mais, não estou a falar só das companhias elétricas ou de nós enquanto utilizadores. Estamos a falar de uma sociedade que coexiste e trabalha em conjunto, obviamente, para o bem de todos. Parece utópico? Diria que parece aquilo que deveria ser o nosso mindset. Competiremos, ao fim e ao cabo estamos numa sociedade competitiva, capitalista, que procuramos fazer, obviamente, negócio. Mas nunca abandonando essa necessidade, eu diria que temos condições para o fazer de outra forma. E então, caminhando já muito próximo para o fim da minha apresentação, vamos ver os edifícios. Vamos falar sobre edifícios, onde nós vemos um potencial enorme por explorar. Estudos nossos, estudos de académicos com quem trabalhamos, nós vemos que nos edifícios continuam qualquer coisa como 82% do potencial de eficiência energética ainda por explorar. Imaginemos e convertamos por aproximação o que estes 82% querem dizer em termos de emissões de CO2. E vamos projetar o que é que esta poupança nos pode trazer. É tremendo. Nós na Schneider comemos a nossa própria comida, como nós dizemos. E implementamos nos nossos edifícios estas soluções. Temos retornos de investimentos, em alguns casos, inferiores a 3 anos. Portanto, demonstrando que é possível, através da utilização das nossas próprias tecnologias, nos nossos próprios edifícios, sermos bem-sucedidos neste desafio. É por isso que dizemos, neste caso, o melhor watt é o watt não consumido. É o negawatt, é a negação do watt. Não precisamos de o consumir. E, portanto, é assim que nos propomos, através, uma vez mais, de tecnologias, buscar a solução para este potencial que está por explorar. Uma vez mais, a estimativa é que haja um incremento brutal, substancial, do número de dispositivos conectados também nos edifícios. Estima-se que atualmente cerca de 1,7 bilhões de dispositivos estejam conectados, já hoje, para fazer a gestão dos edifícios. Em 3 anos, calculamos que qualquer coisa como 5,5 bilhões, ou seja, é multiplicar por 3, de dispositivos possam estar conectados. E aqui falamos de conectar tudo. As secretárias, aqui dizemos o caixote de lixo, não é aquele pequeno caixote de lixo que eu tenho no meu gabinete, mas são os grandes locais onde guardamos os resíduos e os reciclamos. São, obviamente, a iluminação. Obviamente, aqui não vamos sensorizar os ocupantes, mas vamos sensorizar a ocupação. É possível, portanto, através de softwares, através de analytics, desenvolver condições para aumentar claramente o potencial e a eficiência energética dos nossos edifícios. E buscamos fazê-lo de forma que seja simples, porque gerar soluções hiper mega complexas, de certeza que não vai ser a solução, porque uma coisa é desenhar hoje, outra coisa é construir, outra coisa é explorar. Se todas estas fases, construção, desenho, exploração, forem através de soluções super complexas, provavelmente não vamos ser bem-sucedidos. Portanto, nós dizemos que este desafio deve ser realizado de uma forma simples, de uma forma em que a poupança energética esteja presente, e daí o tal potencial que ainda está por explorar, e através das ferramentas digitais. É absolutamente fundamental que o façamos, suportado nestes 3 pilares. E devemos recordar, e é uma realidade que nunca vi desmentida, que 75% do custo de um edifício é tido no momento da exploração. Muitas vezes nós concentramos a nossa visão na construção. E tomamos decisões que eu diria, e atrevo-me a dizer, erradas, para reduzir o valor do investimento. Esquecemos que essas decisões, que podem aparentemente ser certas, que reduzem o valor do investimento, aumentam significativamente o custo da exploração. E, portanto, para os edifícios, nós propomos que nunca nos esqueçamos de que 75% do custo do edifício é tido no momento da exploração, dos 20 ou 30 anos da utilização do edifício. E, portanto, na base destes 3 pilares, da simplicidade, da eficiência energética e da conectividade, é possível aumentar também a experiência do utilizador, a produtividade do utilizador. Casos, testes
foram realizados, por melhoria dos sistemas de ventilação dos edifícios de escritórios, claramente aumenta a produtividade dos ocupantes, das pessoas que ocupam os espaços, dos escritórios que nós todos no dia-a-dia utilizamos, e inclusive aumenta o comprometimento das pessoas com a própria companhia. Cidadãos mais, aqui diria, vou repetir a frase, funcionários mais contentes, que fazem clientes mais contentes, que fazem sociedades mais felizes, cidadãos mais felizes, é isto que eu queria ter dito. Isto é possível. Uma vez mais, não é sonho, é realidade comprovada. Recordando que as municipalidades também têm edificado, muito dele histórico, que não foi construído, obviamente, tendo em atenção estes novos paradigmas. E então o que é que vamos fazer? Abandonamos património histórico? Perdemos a representatividade e a diferenciação entre cidades? Ou tratamos desse património histórico sem o desvirtuar, sem ao fim e ao cabo lhe tirar a traça que o diferencia? Não vou entrar em detalhes, mas temos muitas experiências com clientes nossos, com cidades com quem trabalhamos, em que é possível preservar a história, a traça, ao fim e ao cabo, a diferenciação desse património histórico, não o desvirtuando e pondo ao serviço das populações de uma forma eficiente. Aproximo mesmo muito do fim da minha apresentação. Não sei se fui demasiado otimista, se fui demasiado simplista. Espero ter sido suficientemente convincente de dizer que vemos que a sustentabilidade das cidades tem que ser alcançada. E para o conseguirmos alcançar, a nosso ver, é possível fazê-lo através da digitalização, trabalhando convosco, com a comunidade, com as pessoas. Ao fim e ao cabo, o que procuramos é a satisfação das pessoas e das sociedades. E é isso que nos propomos fazer em conjunto. Da minha parte, muito obrigado pela vossa atenção. Foi um prazer fazer estes 20 a 25 minutos, se calhar meia hora, de apresentação. E estarei ao vosso dispor para explicar e atalhar o que é que seja. Joana, por favor, enquanto moderadora do painel seguinte, por favor, junte-se a nós e apresente-se o restante painel. Um bom dia para todos. Obrigado. Obrigada, João. Bom, eu vou então chamar para se juntarem a mim para debatermos tudo o que acabámos de ouvir aqui e talvez mais algumas coisas. O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Duarte Cordeiro, o Sr. Engenheiro João Torres, Presidente da EDP Distribuição, o Sr. Engenheiro Pedro Morisca, CEO da Via Verde, e o Sr. Engenheiro Rui Bica, da parte elétrica e inovadora, mais inovadora da BMW. Vamos, se quiserem sentar-se, têm aí os lugares. Vou passar para aqui. Ao contrário. Bom, eu tinha aqui umas coisas alinhavadas e, de facto, isto que acabámos de ouvir foi inspirador, porque, de facto, as cidades estão a mudar. A questão é, estamos a mudar suficientemente depressa, não estamos, vamos a tempo, iremos sempre a tempo, mas é preciso, se calhar, fazer mais, sobretudo com estas perspectivas desta mudança, deste shift, das pessoas virem cada vez mais para a cidade, em cada vez maior número, e numa altura em que precisamos de reduzir a pegada ecológica. Isto põe-nos aqui uns desafios importantes. Nós vemos o exemplo de Lisboa. Lisboa tem estado a mudar, sobretudo ao nível da mobilidade, temos assistido a essa mudança. Ainda há, porém, muitos desafios a ultrapassar. Eu imagino que praticamente todos tínhamos chegado aqui de carro, provavelmente carro próprio. Ou seja, as soluções até se calhar existem, mas estamos a aproveitá-las? Fazem sentido estas soluções assim, não fazem? Vamos falar um bocadinho sobre tudo isto. Eu, se calhar, até tinha pensado começar aqui pelo Dr. Duarte Cordeiro, mas, tendo em conta esta última apresentação, até vou começar por si, Sr. Engenheiro João Torres, precisamente para falar deste desafio. Portanto, temos mais consumo, perspectivando-se ainda mais consumo, perspectivando-se mais pessoas, mais digitalização, portanto, mais necessidades, sempre a precisar de diminuir pegada ecológica, de diminuir emissões. Como é que se trata este desafio? Muito bom dia, muito obrigado a todos, em particular à PDC pelo convite para estar aqui e tratar de um tema, enfim, que nos toca a todos. E a primeira nota é que, sublinhando o que disse o João, é que de facto só com uma grande cooperação de vários atores, e este painel é retrato disso mesmo, é que vamos conseguir
endereçar as questões que aparecem. De facto, a rede elétrica está num período de grande transformação, e o slide que foi apresentado traduz isso mesmo. E nas cidades, enfim, como em boa parte também acontece no resto do território, surgem 3 ou 4 fatores decisivos. Exatamente a descentralização, e, portanto, a produção distribuída que vai tomando que vai fazendo de cada um de nós a possibilidade de ser um produtor, sendo que isto traz alguma imprevisibilidade para a rede, porque nós não sabemos quando é que produz, quando é que não produz. Depois a mobilidade elétrica, de facto, os veículos elétricos vão penetrando, e a expectativa é que nas cidades a penetração seja 10 vezes superior. Sabem que isto na mobilidade elétrica há muitos números, a gente pode usar, está sempre certo. Mas pronto, o último que eu li é 10 vezes superior. Dá jeito. Não, e não sei quantos milhões em 2030, pronto. Mas a verdade é que sabemos isso, que vai ser... do ponto de vista da rede, tirando uma ou outra situação pontual, estamos preparados, aquilo, usando a expressão mais tradicional, em termos de potência. Não é por aí que... Mas estamos? A rede aguenta? Mesmo com os carros elétricos a subir à velocidade que estão? Acho que sim. Só temos é que encontrar os pontos certos para pôr os carros elétricos, não é? Porque agora o Marquês de Pombal é um sítio bonito, que vamos pôr lá uma estação de serviço de veículos elétricos de carregamento rápido. Possivelmente não há lá um ponto para ligar, mas isso é uma questão de planeamento, tal como não se ligaram os parques eólicos em qualquer ponto da rede. Tiveram-se ligar onde era possível receber e ser transportado para depois podermos consumir. Portanto, isto é um processo de planeamento da rede que temos que fazer. O que este tempo também nos traz, do ponto de vista da rede, é de facto que temos que a gerir de uma forma mais inteligente, com muito mais dados que vamos tendo disponíveis. Nós estamos a fazer uma revolução tranquila, sem ir adaptando a nossa rede. Nesta altura, já temos em Portugal instalados, enfim, toda a iluminação pública tem telecontagem, todos os clientes industriais também têm telecontagem, portanto conseguimos gerir esses consumos e fazer a sua previsão. Já temos 1,8 milhões de contadores inteligentes instalados em casa das pessoas, não estão todos conectados à infraestrutura de gestão, digamos, da rede, mas já é mais de 1 milhão. Portanto, o desafio é a palavra digitalização, que foi aqui muito sublinhada, é exatamente gerirmos estes dados para fazermos uma intervenção mais inteligente. O próprio planeamento da rede, se nós conseguimos tratar os dados de forma a termos uma previsão mais segura, não temos que ir na solução habitual de pôr mais cobre. Não é? Isto é preciso ter mais rede. Porque, de facto... É preciso gerir de uma forma mais inteligente. Mesmo os postos de carregamento de veículos elétricos vão ter que ter possibilidade de gerir de uma forma equilibrada. Eu conto uma história muito simples, me aconteceu a mim há uns anos, que viajei de Bruxelas para Amsterdão. Aliás, quando houve aquele acidente, um ataque em Bruxelas, um amigo holandês ofereceu-me uma boleia num Tesla e chegámos a um posto de supercarregadores da Tesla, já na Holanda, e a previsão que ele tinha é que demorávamos 2h30, porque estavam lá 7 a carregar. E a verdade é que eles foram saindo e acabou por ser em 45 minutos. Porque, de facto, havia ali alguma inteligência naquele ponto de carregamento, não era para ter porque a informação está disponível, vamos ter aqui a tratar e fazer essa... Portanto, a digitalização tem resultados concretos aplicada no tratamento dos dados, e as pessoas têm acesso a essa informação. Portanto, eu olho para esta fase com bastante otimismo, no sentido de que é desafiante, e o sentido de cooperação é muito forte, nomeadamente com os municípios. A primeira... Precisamente por isso passo aqui a palavra ao Dr. Duarte Cordeiro. Estava a dizer, temos visto como a cidade tem mudado. Os efeitos desta mudança já começaram a acontecer ou ainda demoram? Então, eu queria cumprimentar a todos, cumprimentar a Joana, queria agradecer à PDC, dizer que já se sentem e vão sentir mais. Um dos bons exemplos que é simples de Além dar... do trânsito?
Não, eu vou dar um exemplo que é mais simples. Nós ganhámos distinção de sermos capital verde em 2020. E não é uma distinção fácil de obter, ou seja, conseguimos-lo porque já temos trabalho feito, mas, acima de tudo, porque apresentamos uma proposta de caminho a fazer até 2020. Se eu tivesse que resumir de forma muito sintética aquilo que são as conquistas que a cidade fez e que, de alguma maneira, impressionaram a Comissão Europeia para nos atribuir esta distinção, eu diria que diz respeito, por exemplo, ao aumento dos espaços verdes, que foi uma matéria que não se falou, mas que é muito importante nas cidades, portanto, as áreas permeáveis, ao trabalho que estamos a fazer do ponto de vista da resiliência urbana, ou seja, nós estamos a fazer investimentos muitíssimo grandes, que às vezes não são vistos, não são conhecidos, mas que são fundamentais, nomeadamente todo o trabalho ao nível da drenagem da cidade, os túneis, as bacias de retenção. De vez em quando corre mal, não é? Não corre mal, porque repara, até correu bastante bem, porque se nós olharmos para as notícias que aconteceram esta semana e se as compararmos com as notícias do passado, vamos verificar que, por exemplo, em Alcântara e no Beato, não tivemos cheios porque houve investimentos que foram feitos do ponto de vista das condutas. E é sinal de que estes investimentos resultam. O problema é que não é tão fácil promover isto como é fácil apresentar a zona de Alcântara completamente cheia. E, portanto, nestas coisas nós ficamos sempre a perder, mas porque as pessoas, a memória é curta. Mas a verdade é que resultam e são investimentos muitíssimo importantes. Da água, ou seja, o nível de perda de água da rede em Lisboa é muitíssimo baixo. Nós em Lisboa estamos a fazer um projeto muitíssimo interessante de utilização de água reutilizável ou seja, pré-tratada a água da empresa das águas do Tejo Atlântico para regar e para lavar ruas, ou seja, não estamos a utilizar água potável, isso é algo muitíssimo importante. O aumento dos espaços verdes está a ser feito no fundo, sem necessidade de incremento de água, que é outra coisa muitíssimo importante. E depois temos todo um trabalho, que eu acho que também é importante ao nível da mobilidade. Eu queria sublinhar, na intervenção que ouvi há pouco, eu podia estar aqui uma hora a falar sobre a intervenção que ouvi há pouco, mas só queria dizer duas coisas, que é sublinhar integração. Sem integração nós não vamos ter cidades inteligentes, e cooperação. Nós sozinhos, cada um de nós não vai conseguir fazer nada. Se nós trabalharmos em conjunto, entidades públicas e privadas, os resultados vão aparecer. Os municípios o que é que podem fazer? Os municípios têm vários papéis. O primeiro papel é disponibilizar informação. Eu há pouco estava a ouvir, e muito bem, aquilo que se estava a falar de energia solar. Lisboa tem uma carta solar. Lisboa hoje tem no portal de dados abertos da cidade a carta de exposição solar. Ou seja, é possível as pessoas saberem qual é o nível de exposição solar em toda a dimensão da cidade. Isto é muito importante para a revolução do solar, para aquilo que se pretende, que é passar, no fundo, para o consumidor passar a ter os seus próprios painéis, para as empresas investirem nos painéis solares. Este é um trabalho que a cidade pode fazer, ou seja, disponibilizar informação para todos os atores, com base na informação que nós temos, adaptarem-se, no fundo, preverem aquilo que podem fazer. Mas depois como é que se faz esse nível de relacionamento com os privados? Quer com Não as é pessoas, isso. quer com as empresas? Nós, em primeiro lugar, ter um portal de dados abertos que disponibilize informação à cidade é muito importante. Em segundo lugar, nós próprios trabalharmos enquanto atores. Nós somos atores, nós temos informação, nós podemos trabalhar na integração da informação, estamos a fazê-lo. Nós estamos a fazer um centro operacional integrado com uma empresa, que é a NEC, que está, no fundo, a integrar toda a informação urbana para ela poder ser, como há pouco foi dito, podemos ser, por um lado, ter uma noção mais rápida daquilo que está a acontecer, ter uma informação que nos permita também, por outro lado, dar respostas mais eficientes e, por outro lado, prever situações drásticas que possam acontecer no futuro e atuar na gestão desses acontecimentos. Depois, nós próprios somos operadores. Estava a falar da mobilidade. Nós somos operadores. Nós temos a EML, temos a Carris, temos as bicicletas partilhadas. E, portanto, nós próprios podemos dar um exemplo. Podemos dar um exemplo. Neste momento, toda a frota de ligeiros da Câmara Municipal de Lisboa são elétricos ou híbridos. Não duvido que muitas das empresas que aqui estão possam dizer a mesma coisa. Isto é um exemplo que nós damos enquanto instituição. Mas nós também estamos a trabalhar, quando nós estamos a tentar melhorar os transportes públicos e nomeadamente, estava a dizer muito bem, o perfil de circulação na área metropolitana de Lisboa continua a ser um perfil de utilização de carros. Os carros cresceram 10% nos últimos anos. Nós fazemos contas a mais ou menos 48% de todas as viagens serem feitas por transporte individual. E quando nós vamos ver a média das outras cidades é qualquer coisa como 34%. São 370 mil carros todos os dias a entrar. Mas não há aí também uma deficiência ao nível dos transportes públicos? Por isso é que é preciso, por um lado, nós, como operadores, melhorarmos o serviço. E, portanto, isso implica ter mais oferta, portanto, ter mais autocarros,
termos, no fundo, a possibilidade de ter maior fiabilidade no serviço, mas também as pessoas querem mais do que isso. As pessoas querem integração também aí. Nós, neste momento, temos na área metropolitana a oferta de transportes é caótica. Falta oferta em muitas áreas. Não há coordenação entre as várias cidades, não é? Nos pontos de entrada de Lisboa, por exemplo... Agora eu espero que a mudança vá acontecer, porque antigamente nós não tínhamos essa competência na área metropolitana, passámos a ter e está a ser preparado realmente um concurso que vai permitir cobrir a oferta na área metropolitana, e esta decisão recente que veio, no fundo, alterar o sistema de bilhética, transformando, simplificando, nós tínhamos, milhares de títulos de transportes públicos, passando a simplificar para termos, no fundo, um passe intermodal de 40 euros na área metropolitana, 30 euros dentro da cidade, vai revolucionar por completo a simplicidade da utilização. Mas isto não chega, ou seja, não chega a simplificar a bilhética, não chega a aumentar a oferta, porque é preciso criar mais oferta. Dá um exemplo óbvio, que a A5, quer dizer, a A5 não tem oferta de transporte público e precisa ter oferta de transporte público, mas é preciso integração com os outros sistemas de transportes. Mobilidade partilhada, mobilidade suave, e isso, que são oferta, começa a crescer, começa a haver, no fundo, muita oferta dentro da cidade. Temos aqui alguém que é gestor, digamos assim, dois, pelo menos, gestores dessas soluções, vem complementar e vem melhorar a oferta de transporte no seu todo. E hoje em dia nós olhamos para o conceito de mobilidade como um serviço, e penso que vocês irão falar sobre isso. Porquê? Porque as pessoas hoje, no fundo, e nomeadamente as novas gerações, tanto vão utilizar o transporte público como vão utilizar a mobilidade partilhada, e portanto isto vai ser habitual entre nós todos. E quanto mais simples for os processos de entrada em cada um destes sistemas, quanto mais integrado, e de preferência no telemóvel, ou seja, de forma simples e digital, mais rápido nós vamos poder transitar de um sistema de utilização apenas e só de transporte individual para outros sistemas de transportes. Mas para dar a esperança que eu, não só, para a primeira pergunta, há muita coisa que temos feito, muito positiva e de referência em termos internacionais, mas há muita coisa que nós estamos a preparar a fazer e em conjunto para os próximos anos se sentir efetivamente, no fundo, a melhoria da sustentabilidade do nosso espaço urbano. A Via Verde tem sido fundamental, tem sido uma ajuda fundamental, imagino aqui, não é? O Sr. Engenheiro Pedro Morisca tem a noção, de certeza melhor até por esta gestão dos carpoolings, dos veículos elétricos de estacionamentos, de toda esta inovação que têm trazido também a esta gestão da mobilidade na cidade. Por onde é que isto pode avançar mais? Bom dia, primeiro agradeço o convite do professor Rogério Carapuça para poder partilhar aqui algumas ideias. Eu gostava de primeiro colocar aqui a dimensão do problema às pessoas, para ter uma noção do desafio que temos aqui pela frente. Na cidade de Lisboa, a cidade de Lisboa, para obedecer ao compromisso ambiental que nos comprometemos como país, inclusive, tem que reduzir dentro da cidade o equivalente a 150 mil carros, a circulação de 150 mil carros dentro da cidade. Para termos uma noção, até 2030, da dimensão do problema e do desafio que enfrentamos. Ora, se estimarmos que o tempo médio de vida de um automóvel é de cerca de 7 anos, hoje em dia até mais, mas vou colocar 7 anos. Significa que em 2022, 2023, a decisão, as pessoas que nessa altura vão decidir ou não comprar um carro, tem que ser influenciada e temos que ter alternativas às pessoas, a dar às pessoas. Portanto, são 4, 5 anos. E essa influência tem que começar a ser exercida já. Em 4, 5 anos. De facto, é para terem uma noção de que, por exemplo, os veículos partilhados. Um veículo partilhado, no limite, é o equivalente a retirar 10 carros particulares de circulação. A nossa frota de veículos partilhados, da Drive Now, são 200 carros. Portanto, estamos a falar de 2 mil, um problema de 150 mil. Portanto, estamos a falar de uma contribuição ínfima para um problema muito grande. Portanto, aqui reforço algo que foi transversal, quer na intervenção inicial, quer naquilo que todos os participantes provavelmente vão dizer. É que não é só o setor público que tem que intervir, é o setor privado. Sobretudo o setor privado, não é?
Não, são ambos. É o setor privado, porque só com os carros partilhados ou só com a eletrificação dos automóveis isto não se resolve. Sim, mas Os não estamos a transportes falar só públicos- das pessoas das pessoas e das viagens que fazem de casa para o trabalho. Estamos a falar de frotas de empresas, estamos a falar de veículos de transportes de cargas, de veículos longos, de Com tudo isto, certeza, não é? com Portanto, certeza. as empresas são aqui um problema bastante maior, se calhar até do que os privados. Com certeza, as empresas, os transportes públicos são fundamentais, como se já aqui falou, o transporte em massa tem que ser fundamental e central nesta equação. Portanto, não é só o setor público, é o setor público e o setor privado, não é só uma indústria, são várias indústrias e vários players dentro das várias indústrias, portanto, torna isto tudo muito mais complexo. É a Temos tal todos que cooperação. agir, temos todos que agir obrigatoriamente, é por isso que estava aqui a dar a dimensão do desafio, e temos que todos agir em cooperação. E isso, muitas vezes, às vezes é o mais difícil. Na Via Verde nós temos por hábito, já temos, pela natureza do negócio da Via Verde, nós desde logo, nós fomos um intermediário, tipicamente, nos carros no caso dos veículos partilhados, não, decidimos que havia um gap no mercado e decidimos fazer a operação. Mas, tipicamente, nós facilitamos o acesso das pessoas aos serviços de terceiros. Portanto, estamos muito habituados a trabalhar de forma cooperativa. E um dos desafios que agora temos e que nos propusemos foi precisamente facilitar o acesso das pessoas aos transportes públicos. Temos uma app, hoje em dia apenas presente na Fertags, mas estamos com provas de conceito também já na Transtejo e na Carris. E que vai abrir a todos os transportes, até com esta simplificação. Claro, bilhética. é esse É o essa a ideia? objetivo, mas temos que aprender a cooperar todos em conjunto e todos temos que querer isso. E, por exemplo, ainda a semana passada no Web Summit estive com um administrador da EDP, não foi produção, mas da EDP comercial, que se calhar há uns anos atrás, os dois a conversar que temos que cooperar. Necessariamente, este tipo de empresas que no passado não haveria razão aparente para nós cooperarmos, vamos passar a ter que cooperar porque várias indústrias se estão a fundir para um interesse comum. Sr. Engenheiro Rui Bica, Portugal tem-se revelado um exemplo neste shift, apesar de tudo o que ouvimos aqui e do que temos para fazer, temos sido um exemplo nesta mudança para a mobilidade elétrica. E tirando os países nórdicos, em que na Noruega, por exemplo, a partir daqui a 5 anos já não vai ser possível matricular veículos a combustão, mas aqui Portugal tem feito um caminho muito grande, está a duplicar vendas de carros elétricos de ano para ano. Tem havido muito. Isto é uma questão de sensibilidade, é moda? Qual é que é a sua perspectiva? Ou é preciso alimentar um bocadinho a moda para se tornar uma coisa mais sustentada? Já está. Bom dia a todos. Obrigado à PDC pelo simpático convite. Uma nota especial para a apresentação que vimos aqui, que toca temas fulcrais. E, Joana, relativamente à sua questão, eu acho que é um pouco mais do que uma moda. É um caminho, é uma tendência que se está a assistir e que temos verificado. Portanto, Portugal tem números pequenos quando tem crescimentos significativos. Estes crescimentos de duplicar e triplicar é simples, mas Portugal não está fora da dinâmica global, porque temos níveis de crescimento semelhantes a outros mercados automóveis com mercados muito superiores, nomeadamente UK, e que mostram que basicamente estamos no caminho certo. É evidente que as viaturas eletrificadas estão, nesta fase, ainda muito relacionadas com incentivos para a sua adoção. E chegam os incentivos que existem? Portugal, se calhar a maior parte, não é um tema muito de senso comum, mas Portugal tem um dos pacotes de incentivos mais interessantes para empresas a nível global. E temos assistido aos resultados dessa estratégia. Posso dizer que viaturas de segmento médio, no nosso caso, por exemplo, um Série 3, já se tem um maior volume de vendas de um híbrido plug-in do que um diesel. Coisa que aqui há alguns anos era completamente impensável. O que passa por incentivos à mobilidade elétrica e desincentivos à mobilidade por combustão, sobretudo ao gasóleo, não é? Esse é o segundo, é o caminho natural, porque às vezes as pessoas têm a tendência a dizer quando os incentivos acabarem, a moda passa. Não é a questão. A questão é, ainda há pouco tempo tive o privilégio de estar na Noruega, em Oslo, e lá já estão no segundo nível, que é os incentivos estão a dar lugar às penalizações às viaturas a combustão. Portanto, uma família
Um orçamento familiar, família média, é extremamente penalizado se não utilizar uma viatura elétrica no seu dia-a-dia, se utilizar uma viatura a combustão. Portanto, isso faz com que as opções das pessoas, claramente, são neste sentido, neste caminho. Para as empresas é, portanto, a mesma coisa. Mas tudo isto, como é óbvio, está pendente de um conjunto de cooperações e infraestruturas que se vão adaptando e que se vão criando para que este shift possa acontecer e que possa, portanto, ter lugar. E a BMW é um exemplo disto, mas já há várias fabricantes que estão a fazer também esse shift ao nível da produção, não é? A desinvestir cada vez mais nos carros a combustível, nomeadamente no gasóleo. Ficou muito mal visto depois do Dieselgate, sobretudo. E a apostar cada vez mais aqui. A inovação é um fator determinante? O nosso CEO costuma dizer uma frase que eu gosto bastante e que utilizo, que é: os próximos 10 anos vão ser muito mais interessantes que os últimos 100 na indústria automóvel. Todas as marcas se estão a posicionar, estão a ocupar o seu lugar, não só pela inovação, pela digitalização, como já falámos até aqui, mas também pelo nível de emissões que têm metas para cumprir e que os construtores terão que cumprir. Mas o caminho passa pela alteração do formato do mercado automóvel, que terá viaturas autónomas, conectadas, elétricas e partilhadas. E inteligentes? A inteligência é a base de toda esta estratégia, porque as cidades são cada vez maiores e as pessoas vão ter que partilhar automóveis, como já foi dito até aqui. Nós temos toda uma área de inovação do BMW Group, está a apostar no car sharing, no ride sharing, portanto, nos sistemas de estacionamento, na unificação dos cartões de carregamento, portanto, toda uma panóplia de serviços associados aos produtos automóveis, para que a utilização destes possa ser o mais simples e o mais simples possível. Dr. Duarte Cordeiro, falamos aqui de eficiência de cidades inteligentes. Lisboa tem sofrido uma reabilitação grande, mas Lisboa é uma cidade antiga e, portanto, tem grandes problemas de desperdício, de eficiência energética ao nível dos edifícios. Falámos aqui, o João falou-nos do problema dos edifícios históricos, mas esse problema vai muito mais além. Isso é uma preocupação que vocês têm tido nesta mudança? Em primeiro lugar, eu diria que o consumo de energia entre mobilidade, veículos e edifícios, acho que é enorme e, portanto, representa a grande fatia do ponto de vista das oportunidades que existem do ponto de vista de eficiência energética. E se nos transportes, na mobilidade, nós, no fundo, tem sido feito um caminho entre aumento de transporte público, aumento da oferta de mobilidade elétrica, o crescimento da mobilidade partilhada. Eu gosto de dizer isto porque nós somos das poucas cidades que têm uma oferta de mobilidade partilhada elétrica quase a todo o nível, portanto, desde a trotinete à bicicleta, ao carro. Vamos ter veículos, temos elétricos e vamos ter autocarros elétricos em breve. Portanto, existe uma panóplia muito alargada e a tendência vai ser crescer. Ao nível da eficiência energética há um mundo para fazer e, portanto, eu achei muito pertinente. Nós temos estado, no fundo, a fazer a nossa parte. Nós fazemos parte, por exemplo, só para dar um exemplo, um tipo de projeto que temos estado a fazer a nível de testar tecnologia de requalificação e de eficiência energética. Nós estamos num projeto europeu com mais 2 cidades, que é Londres e Milão, que se chama Sharing Cities. O objetivo do projeto é exatamente testar soluções, desde a sensorização, que há pouco se falou. Nós estamos a testar, por exemplo, sensores de estacionamento no espaço público para poder, no fundo, através disso, integrar nas soluções. Por exemplo, não sei se vocês quase todos conhecem a solução do e-park, que no fundo todos nós podemos pagar de forma remota o parque de estacionamento. Se nós tivermos noção onde é que os lugares estão e não estão, facilita muito a nossa vida. Mas também estamos a testar a eficiência energética. E, portanto, nós, por exemplo, os espaços do Conselho, uma escola pública e um edifício de habitação municipal foram requalificados ao abrigo desse projeto. A ideia é nós, Londres e Milão, testarmos tecnologia e depois, no fundo, servirmos de exemplo para a aplicação de forma em escala, generalizada. E, portanto, estamos neste momento a fazer a aplicação. Volto a dizer, os próprios espaços do Conselho beneficiaram desse tipo de intervenção e a ideia é procurar, a partir daqui, generalizar no nosso espaço. Nós temos muitos imóveis, nós temos muitos edifícios e, portanto, só nós somos um enorme consumidor de energia.
E aqui surge uma oportunidade. O Estado é outro, mas quer dizer, todas as entidades privadas podem, a esse nível, aplicar em edifícios históricos um conjunto de medidas, como há pouco foi apresentado, e monitorizar o impacto que tem do ponto de vista da eficiência energética dos edifícios. Estamos a falar aqui de edifícios históricos, mas podemos falar de escolas, por exemplo, e agora com a descentralização, se calhar isso passa também mais por vocês. Isso é um projeto em que estão a trabalhar, por exemplo? Sim, é o que estava a dizer. Eu estava a dizer que nós aplicámos logo em 3 tipos de edifícios para permitir depois a sua generalização. Aplicámos no espaço de conselho, aplicámos numa escola de Lisboa e aplicámos num edifício de habitação municipal. Portanto, o objetivo é avaliar os resultados e depois apresentar de forma massificada uma solução. No fundo, passa por ir ao mercado e encontrar as melhores soluções. Este programa tem como objetivo específico de estudar o impacto da eficiência energética nos edifícios e realmente, como há pouco aqui foi dito, é uma oportunidade muito grande para a redução do consumo de energia na cidade. E as obrigações ao nível da eficiência energética, mesmo na nova construção, quer na reabilitação, quer na nova construção? Nós hoje em dia temos imenso cuidado. Nós temos uma agência que se chama Enova, que é uma agência ligada à energia e à avaliação energética. E tanto está a ter um trabalho muito relevante nessas matérias, ou seja, a acompanhar todo o tipo de concurso público que nós fazemos, todo o processo de contratação para verificar se estamos a cumprir um conjunto de requisitos, e portanto é uma agência que trabalhamos com outras entidades para fazer esse trabalho, como também está a fazer um trabalho do ponto de vista das oportunidades de produção de energia, porque nós próprios estamos a avaliar a possibilidade de termos produção energética que pelo menos seja utilizada no nosso consumo de energia. Desde os veículos, só para dar um exemplo, nós temos uma frota de veículos elétricos bastante significativa. De hoje para amanhã vamos aumentar, nós agora compramos 250 autocarros da Carris. Na área da logística e do transporte pesado ainda não há uma oferta tão grande, mesmo assim já vamos ter 15 desses 250, por isso que são 15, autocarros elétricos. Nós, na logística urbana, já estamos a fazer, exemplo, no fundo, experiências. Temos um produtor de logística urbana, pelo menos um, a Daimler Mitsubishi, que é no Tramagal, e somos dos primeiros clientes a ter 10, no fundo, pequenos veículos pesados de transporte logística urbana para testar aquilo nos próximos 2 anos, testar o impacto que tem. Essa é uma oportunidade tremenda nas viagens das áreas metropolitanas, da concentração da logística urbana. E, portanto, essa agência, a Enova, está a trabalhar a todo o nível. Portanto, nós criámos essa agência exatamente porque acreditamos que esta vai ser uma mudança muito significativa e que tem que ser acompanhada e é transversal. E, portanto, tanto pode ocorrer... Eu, por exemplo, tenho o projeto do Hub do Beato, que é aquele projeto que se está a falar da grande incubadora na zona do Beato. Nós estamos a tentar construir soluções para cada parceria privada que fazemos para a reabilitação daquele edifício cumprir as melhores práticas do ponto de vista de eficiência energética a nível dos edifícios. E, portanto, uma hipótese esse hub do Beato ser, por exemplo, energeticamente independente? Não, energeticamente independente não é fácil. A economia circular, mas por isso eu perguntei para provocar a lição engenheiro. Não é fácil porque implicava nós sermos produtores e isso não está integrado. Mas estamos a aplicar as melhores práticas ao nível do consumo de energia da água para tentar, no fundo, garantir que todas as propostas que ali estão consomem o menor energia possível e, no fundo, são de ponta do ponto de vista daquilo que é a requalificação de edifícios, mais uma vez, edifícios de género históricas, muitos deles são requalificações de edifícios que eram fábricas ou que eram, no fundo, espaços de escritórios com bastantes anos. E, portanto, temos sim estado a aplicar este tipo de registro e queremos ser exemplos para depois, de alguma maneira, também através do exemplo, estimular o tipo de requalificação, no fundo, do género da que nós estamos a fazer. Sr. Engenheiro, isto vai ser uma inevitabilidade, não é? Vocês estão preparados para isso, para receberem esses... Temos vindo a trabalhar. Enfim, o projeto de Sharing Cities, nós estamos muito envolvidos, somos da administração da Enova, mas para além disso dizer que não é só Lisboa, já agora dizer que por todo o país há inúmeros exemplos de cidades com este dinamismo que o Eduardo Cordeiro partilha, que Lisboa tem. Portanto, temos a questão dos centros de supervisão, os centros de controle, no caso de Lisboa é o Centro de Operação Integrada. Há, de facto, o tema das cidades inteligentes vai tomando a agenda, há inúmeros exemplos. Por exemplo, terminámos recentemente um projeto em Évora, com a Universidade Nova, que é o planeamento energético suportado na informação que a infraestrutura
Évora, como é conhecido, estava mais adiantado, instalámos lá os escutadores inteligentes, todo o equipamento, portanto, há de facto pelo país muita... Agora, e o tema da eficiência também nos é muito caro, já agora partilho uma dificuldade que eu sinto sempre. Nós temos desde a década de 90 um prémio que chamava-se Energia Elétrica e Eficiência. Depois passou a ser Energia Elétrica, Eficiência e Ambiente. E agora acho que tem sustentabilidade no título, já não sei exatamente, mas que mobiliza para boas práticas e normalmente, enfim, decorre 2 em 2 anos, temos sempre 2 centenas de empresas e de entidades que concorrem, desde municípios. Enfim, lembro que um ano deste até o Estado de Dragão ganhou um prémio, custou um bocado, mas tivemos que dar. E, portanto, Estou solidária. mas no sentido que... E o que eu sinto sempre é o tema do investimento. É preciso que o caso esteja muito claro para a empresa investir o que quer que seja para ter a garantia desse retorno. Este é um tema em que temos também que afinar para conseguirmos mobilizar, porque é evidente, e a apresentação do João foi muito elucidativa sobre isso, e nós sentimos este potencial na eficiência energética. O outro tema, e julgo que também era por aí que a Joana me estava, é esta questão de poder estar autossuficiente. Ou seja, no fundo eu tenho um carro elétrico, de manhã carrego durante a noite, Claro, de manhã claro, saio, vou à minha vida, faço as minhas coisas, venho para casa e à noite, naquele período de maior consumo, uso a energia do carro, depois fica a carregar durante a noite. Isso faz... Tornar isto, Isso faz e parte quem diz isto diz um projeto que está a ser instalado, creio que no Teatro Camões, ali na Expo também, de modo a tornar o teatro energeticamente independente. Isto são inevitabilidades, não é? Que vocês vão ter de lidar. E faz parte, exatamente, é um dos pontos importantes do desafio que temos, que é gerir essa inevitabilidade. Ou mesmo vender energia à rede. Vender energia à rede, a questão também estamos a testar, neste caso com o Porto, com o Inesc, o veículo poder entregar energia à rede, que também funcionar como armazenamento. Temos junto a Évora, em Valverde, numa aldeia, um projeto interessantíssimo, em que instalámos armazenamento na rede de média tensão, nos postos de transformação e na casa das pessoas, e depois microgeração. E eu já vi, eu sou eletrotécnico, para mim foi um fascínio, desligar da rede. E, portanto, aquela aldeia Funciona sozinha. ficou a funcionar. Não funciona muito tempo, mas tem uma capacidade de autonomia que é pronto, muito desafiante do ponto de vista de eletrónica. E, portanto, o desafio que tem o distribuidor, mais do que se preocupar com esse off-grid, é de facto preparar-se para que eles liguem, desliguem, carregue, descarregue. Enfim, lembro que aqui há uns anos, a propósito da mobilidade elétrica, uma das dificuldades grandes que havia em Amsterdão era criar uma tarifa mais pesada num determinado período, que era entre as 6 e as 8 da noite. Porque quando chegavam a casa, a Amsterdão já tem uma penetração significativa de veículos elétricos, chegavam a casa e ligavam. Portanto, havia um pico na rede de solicitação que era difícil de administrar. E, portanto, e a questão dos picos é um tema-chave, que com inteligência nós conseguimos adiar investimento, quer na produção, quer nas infraestruturas. Portanto, faz parte deste... E o que nós dizemos, e assumimos esse papel como distribuidores, quer em Portugal, quer nos fóruns europeus, onde também somos muito ativos, é que temos um papel aqui de pivô, digamos assim. Eu tenho um slide em que nos pomos no centro, o consumidor e nós, assim encostadinhos. Mas pronto, não vou usar aqui, mas um bocado dar a ideia de que estamos a lidar exatamente com estas questões. Muita digitalização, tratamento de dados, partilha de informação, este papel ativo, porque o consumidor quer, até há pouco tempo, a nossa ligação, a minha não, mas da generalidade, com a energia elétrica era a fatura. Não é? Claro. Ninguém... E o interruptor, não é? Não ia muito além disso. Hoje em dia queremos ser ativos, queremos saber a informação. Nós estamos já com muitos dados abertos, estamos a partilhar informação neste centro de supervisão das cidades. Fizemos há dias um protótipo em Cascais, também muito interessante, exatamente do consumo das bicicletas, porque é esta informação que vai permitir que depois até nasça a inovação, que nasçam novas empresas,
E nós vamos ao Web Summit, o que sentimos é que aquelas empresas é dos dados que estão a construir o futuro. E, portanto, só para rematar, nós temos muito presente a execução é difícil, não é simples. Não é de um momento para o outro. Não é simples, mas eu gosto de dizer que sabemos para onde é que vamos, portanto já é bom. Quem tem dado passos importantes ao nível da inovação é a Via Verde. Eu sei que vocês tiveram há muito pouco tempo a fazer testes, nomeadamente com veículos autónomos. Como é que isso correu? Correu bem. Também Mas estava- correu bem, é uma coisa sim, para sim, sim. avançar Não havia maneira, rapidamente? sinceramente, não havia maneira de correr mal. Temos todos os suspensórios e mais alguns. Desde o condutor dentro do carro. A polícia toda à volta, portanto o carro bem estava preparado para ser destruído se alguma coisa corresse mal. Mas aquele é para ter aqui uma noção, no que estamos a fazer a esse nível, se à altura nós tivemos internamente uma discussão se a infraestrutura tinha alguma influência, se à altura os construtores automóveis estavam a caminhar por si, sensorizar Chegou o a falar-se carro de na sua totalidade. Construir marcadores nas estradas, etc. para os guiar, não é? Mas hoje em dia já existe o consenso que a infraestrutura é muito útil para este tipo de carros conectados e autónomos, mas começará pela conexão dos carros. E nesse sentido nós temos, assim, para ter uma noção, a A9 será um corredor de teste futuro e um dos corredores europeus para testes de veículos autónomos, e estamos a preparar também a infraestrutura para ter 2 corredores onde queremos testar o corredor da A2, que nós chamamos como o Holiday, da Holiday Road, em que tipicamente gostaríamos que as pessoas fossem descansadas sem ter as mãos no volante, no fundo, de férias. E a A6, que tem uma característica um bocadinho com mais carros e frotas, carros de empresa, e, portanto, tem um tipo de tráfego distinto e onde gostaríamos de testar aquilo que se chama em inglês o platooning, que significa que o veículo da frente tem um condutor e os de trás não, portanto, e os restantes. Portanto, o que é que estamos a fazer? Estamos, no fundo, a instalar ao longo dessas 3, no fundo, quer a teste, quer nas outras, infraestrutura ativa, digamos assim, comunicação ativa, pontos de hotspot com uma determinada frequência de comunicação que permitem receber comunicação dos veículos e propagá-la também, quer para o Centro de Coordenação Operacional, quer para outros veículos que estejam circundantes, não é? Para serem avisados se houver algo. Quer infraestrutura mais passiva, que é muito importante. Nós agora percebemos que a sinalização, que nós chamamos, tecnicamente, sinalização horizontal, portanto, as marcas, aqui falando de uma forma que toda a gente conhece, as marcas na estrada têm que estar melhor sinalizadas, mais bem definidas do que para os sensores e para as câmaras do que para o olho humano, e a mesma coisa com a informação toda que está nos painéis. Não é? Se há por acaso algum painel que está um bocadinho menos visível, etc., portanto, isso faz toda a diferença num veículo autónomo. É muito mais crítico para um veículo autónomo do que para a inteligência humana. Do que para a inteligência humana. E, portanto, nesse sentido, estamos a intervir na infraestrutura. Mas estamos a falar de um horizonte temporal de quantos anos? Porque eu estava a dizer há bocado, há 5 anos, falar em carros sem condutor era ficção científica, não é? Para o comum dos mortais. Imagino que as marcas já estivessem a trabalhar nesses sentidos. E hoje em dia há testes a ocorrer todos os dias, provavelmente. Nós estamos a preparar, mas essa pergunta é melhor aqui, que a pessoa do lado é que está na indústria, é que vai saber, é que vai conseguir responder a esta pergunta, mas certamente estão todos, a indústria automóvel sofre uma revolução tremenda, porque são 4 transformações gigantes em simultâneo. Os carros vão ser, de facto, conectados, e é aí que nós estamos a trabalhar para poder nós também conectarmos a esses carros que já têm essa probabilidade. Portanto, isto também está relacionado com toda a discussão do IoT que estamos a ter também relativamente a tudo, a uma mudança mais generalizada.
autónomos, elétricos e partilhados. Isto é uma mudança radical e, portanto, estes senhores têm que se reinventar completamente. Sr. Engenheiro, estamos no bom caminho? Estamos no bom caminho e essa ficção científica, eu, às vezes, em tema de conversa, havia aquela série que era o Espaço 1999. Exato. Já passou, Muitos de vocês poderão ter visto. Na altura não aconteceu nada daquilo, não é? Passou de 1999, 2000, 2001, portanto aquilo não aconteceu. O que é certo é que isto está a andar tudo muito depressa. Eu tive a oportunidade, muito recentemente, de fazer a A5, de quase de ponta a ponta, com as mãos nos joelhos, e foi tramado, foi difícil. Mas é possível. Portanto, tecnicamente, é uma viatura que segue o seu caminho, faz a leitura dos seus sinais, das suas placas, cumpre os seus limites de velocidade que estão estabelecidos. A condução autónoma tem vários níveis, portanto, o chamado até o nível 5, que é completamente autónomo. Atualmente já existem, tecnicamente, algumas viaturas que podem disponibilizar até nível 3, mais ou menos, mas vai ser tudo muito rápido a acontecer. Tecnicamente, muito mais rápido. Portanto, hoje em dia já existe um conjunto de viaturas equipadas para fazer uma condução já muito perto do autónomo. Eu penso que vai ser mais demorado a nível legal e a nível de outro conjunto de temas associados, mas que não diretamente aos automóveis. Portanto, as seguradoras, em termos de legislação, o próprio Código da Estrada, portanto, há aqui adaptações que vão ter que ser feitas, sempre numa ótica, num objetivo de redução de sinistralidade, de segurança, que poderá acontecer numa altura em que portanto, o mercado, o parque circulante, seja todo autónomo. Enquanto houver um mix entre viaturas conduzidas por humanos e viaturas 100% autónomas, vai acontecer aqui alguma entropia relativamente ao tema. Vocês também estão na BMW, lançaram agora, assinaram o acordo com a Cepsa, creio, numa pool de empresas que têm já mobilidade elétrica para também criar uma rede de abastecimento. Como é que isso está a ser feito? Está quase? Já foi focado aqui e falado, mencionado, portanto, em termos de cooperação. Toda esta inovação, todo este desenvolvimento é fundamental que haja cooperação entre entidades. E isso é incrível, não é? Porque põe fabricantes concorrentes a trabalhar em conjunto. A Ionity é uma joint venture entre vários construtores que acordou, protocolou um serviço, uma rede de carregadores rápidos, ultra rápidos, para que possa, dentro daquilo que frisei há pouco, disponibilizar serviço para os utilizadores das viaturas que serão eletrificadas. E este caminho tem estado a ser muito rápido. Eu posso partilhar com vocês que no BMW Group, até 2017, tinham sido colocados no mercado cerca de 100 mil automóveis eletrificados. Só em 2017 foram 100 mil e para este ano a previsão é cerca de 140 mil. Portanto, tem sido um crescimento significativo, onde os serviços e a infraestrutura é fundamental. E não adianta, como o Pedro ainda agora disse, que cada um tente fazer o seu sistema, ou tente criar o seu mecanismo. Em conjunto, a economia de escala existe, é importante, é fundamental, e, portanto, é isso que permite que as estratégias se possam desenvolver com esta velocidade. Muito bem, estamos a chegar ao fim. Eduardo Cordeiro, falamos aqui em Lisboa ser a capital europeia em 2020. Eu gostava de vos perguntar a todos onde é que vêem cada uma das vossas áreas. 2020 é aqui ao virar da esquina, não é? Como é que estará Lisboa? Só quero dar um exemplo, que eu há pouco não referi, mas que é um exemplo também muito ilustrativo da mudança e da velocidade da mudança. Tem a ver com, nomeadamente, a mobilidade suave. Vocês têm noção, no último ano, nós temos os dados que de junho do ano passado para julho deste ano, 1 milhão de quilómetros foi feito no sistema de bicicletas partilhadas da cidade de Lisboa. Quando nós começámos, diziam que nós éramos loucos. Mas isso é passeio ou são pessoas a ir para o trabalho? Não. E temos os horários, sabemos quais é que são os circuitos mais utilizados e é complementar ao sistema de transporte público, é muito utilizado para deslocações, para trabalho, muitas deslocações do dia-a-dia. Quando começámos, achavam que começámos a fazer quilómetros de ciclovias, que temos cerca de 90, vamos crescer para 200.
Colocámos as bicicletas partilhadas. No início diziam que éramos loucos porque Lisboa tinha 7 colinas e que não era possível ter um sistema de bicicletas partilhadas São em elétricas, Lisboa. não é? Isso ajuda. Hoje, a reivindicação que nós temos nos vários bairros da cidade é quando é que nós temos uma ciclovia e quando é que nós temos um sistema de bicicletas partilhadas. E isto aconteceu em 2 anos e, portanto, nós conseguimos ter porque temos bicicletas elétricas, porque grande parte das bicicletas são elétricas e porque se mostraram, apesar de todos os problemas que a tecnologia tem, nomeadamente da manutenção inerente ao sistema e de nós não estarmos a ter a oferta que queríamos ter nesta altura, porque obviamente estamos a cerca de 50% do sistema, mas a velocidade foi impressionante. E, portanto, nós temos a expectativa que a mobilidade partilhada, para lhe falar de 2020, tenho a expectativa que os transportes públicos estejam muito melhores, tenho a expectativa que a mobilidade partilhada alargue a mancha, que é uma coisa muito importante para o transporte metropolitano, porque neste momento grande parte das soluções de mobilidade partilhada, nomeadamente ao nível dos automóveis, tem a mancha concentrada do serviço muito dentro da cidade. Quando começar a alargar a mancha, obviamente vai começar a substituir algum do transporte que é feito das viagens pendulares, vamos colocar a coisa assim. Já neste momento alguns sistemas de mobilidade partilhada já estão dentro de Oeiras e, portanto, já substitui algumas. A expectativa era que consiga, a prazo, ir começando a ser cada vez mais sistemas metropolitanos. Temos a expectativa, obviamente, de prosseguir o nosso caminho ao nível daquilo que é a utilização da água de forma mais eficiente, que é um tema central para o futuro. É a utilização racional da água, nós vamos criar uma rede, como tinha dito, de distribuição de água reutilizável na cidade, para, no fundo, poder generalizar a utilização da água reutilizável na rega, na lavagem das ruas. E, portanto, esperemos que cheguemos a 2020, que é o ano em que seremos Capital Verde, com muitos exemplos para dar ao nível europeu, mas também ao nível mundial. Porque, por exemplo, quando falamos da água, claramente o continente africano, o continente americano, são continentes que podem beneficiar muito das experiências que nós podemos dar. E, portanto, eu acho que nós vamos dar um salto gigantesco ao nível da mobilidade, porque realmente, a somar a tudo o que foi dito, não foi dito, mas a verdade é que atraímos a BMW, que no fundo está com um departamento de inovação em Lisboa e no Porto, para criar o carro do futuro. Atraímos a Daimler, atraímos a Volkswagen, todas elas estão a criar departamentos na cidade de Lisboa e no país, onde estão a testar a digitalização, a autonomia, estão a testar no fundo, a eletrificação dos veículos e, portanto, o fazem em Portugal porque acreditam que, de alguma maneira, nós somos um bom ambiente para testar e introduzir este tipo de tecnologia. Portanto, eu acredito que a velocidade de implementação vai ser muito rápida, que 2020 parece que é já amanhã, mas quando olharmos para 2020 vamos parecer que os últimos 3 anos foram 6, do ponto de vista da velocidade da mudança. Muito bem. Sr. Engenheiro? Eu estava a ouvir aqui o Eduardo Cordeiro, eu acho, e com muito agrado, porque acho que é decisivo. Para a cidade inteligente há um requisito que é chave. A visão do mayor, e neste caso do vice-presidente, enfim, da liderança da cidade. Porque percebe-se aqui neste fórum, e também de muitos amigos que eu vejo aqui nas mesas, acho que é preciso que essa mobilização seja feita e a liderança da cidade é decisiva numa aposta em que pode ser esta bandeira. Vamos ser cidade 20 em 2020. Nós, como eu já disse, estamos a trabalhar muito com Lisboa em vários destes projetos, é de facto, porque também se conta boas histórias para depois reproduzirmos. O desafio que temos do nosso lado é de facto conseguir que as pessoas sejam muito mais ativas, no caso da energia, em 2020, numa cidade verde. Consigam ter informação no seu iPhone e que tenham uma vida mais facilitada. Eu posso dizer que nesta altura já fizemos mais de 100 mil operações remotas de alteração de potência do contador, quando todos estamos habituados a que nos digam esteja lá entre as 10 e o meio-dia e meia, que vai aparecer um senhor. E tal. Agora nem sabemos, isto não está ainda sequer regulado, porque não sei se vamos começar a fazer sair música, a dizer mudou e sai uma música no contador, não? Mas é para essa eficiência. É para essa eficiência, essa facilidade, que estamos a. E gostávamos que em 2020, quando Lisboa apresentar as suas bandeiras da cidade que se transformou, possa ter na área de energia, e neste caso o empenho das pessoas se sentirem muito mais ativas na gestão da sua energia, mas pronto, tendo como eu digo, o requisito básico, principal, de uma visão para a cidade,
não tenho dúvidas que vamos dar esse contributo e vamos dar saltos nesse sentido. Bem, Sr. Engenheiro Pedro Morisca. Eu corroboro, antes de mais, aqui as palavras do engenheiro João Torres, porque claramente se nota uma abertura muito grande do município para a integração e trabalhar com empresas como a Via Verde. Nesse sentido, o que é que eu espero nos próximos 2 anos é que, por exemplo, a nossa aplicação do Via Verde Estacionar, que está em todos os municípios circundantes da cidade de Lisboa, também o esteja, e estamos agora a trabalhar também o esteja na cidade de Lisboa, portanto, facilitando também o estacionamento de uma forma geral para as pessoas. E é um bocadinho a consolidação, ou seja, a consolidação das soluções que já temos. Também agora com a Carris, portanto, a nossa aplicação de acesso para as pessoas utilizarem transportes públicos tem que ser generalizada para ser útil, porque tem que estar em todos os operadores para, de facto, ser relevante para as pessoas. E, para além dessa consolidação, uma integração, ou seja, nós temos que trabalhar em jornadas do cliente. O cliente, idealmente, tendo em conta até o desígnio de redução da circulação dentro da cidade, deveria poder trazer o seu carro para um parque, digamos assim, dissuasor, chamados os parques dissuasores, nas fronteiras da cidade, portanto, podia circular com o seu carro até um desses parques e, nessa altura, utilizar ou planear a sua viagem. Qualquer das soluções que existem, desde os transportes públicos à que é uma mobilidade solução que também partilhada. já temos, ao transporte público, portanto, no fundo, é uma integração, pensando nos clientes especificamente, uma integração destas soluções do ponto de vista do cliente. Também trazer aqui alguma inteligência mais às nossas soluções. Nós, hoje em dia, facilitamos, no fundo, o acesso e o pagamento, mas queremos trabalhar um bocadinho mais a montante. Por exemplo, no estacionamento, o que é útil para as pessoas é saberem se o determinado parque, porque 15%, atenção, 15% do tráfego dentro das cidades são pessoas que estão à procura de lugar de estacionamento. Portanto, nós temos que aí saber trabalhar um bocadinho antes, dar informação às pessoas se aqueles parques têm lugares vazios, no caso de parques fechados. No caso do estacionamento de rua, até estamos a trabalhar com algumas startups, no âmbito até de uma iniciativa também promovida pela cidade, para, no fundo, temos a previsão, se determinada zona, quando não há sensores, temos que ter aqui algo inteligente para saber, para as pessoas terem uma noção se naquela rua a probabilidade de ter lugar de estacionamento é melhor ou pior. E, no fim disso tudo, espero que em 2020 estejamos preparados, então aí com um ecossistema de mobilidade completo, sabendo o padrão e conhecendo aquilo que as pessoas realmente necessitam, damos o salto para aquilo que está muito na voga e hoje em dia se fala, mas ninguém ainda conseguiu implementar, o chamado Mobility as a Service, o MaaS, que é as pessoas poderem ter a sua mobilidade como um serviço. Mas só tendo esta informação a priori é que nós podemos estar preparados nessa altura, quer para ajudar os operadores a desenharem os seus pacotes, quer nós próprios, pelo padrão de utilização e necessidades de cada uma das pessoas, ter uma oferta específica para os cidadãos, também ajustada, única e singular, porque cada pessoa precisa ter necessidades claro. muito específicas. Sr. Engenheiro Rubica? Relativamente às viaturas, elas hoje em dia já são muito conectadas. Eu posso abrir e fechar o carro, posso interagir com a minha viatura já de uma forma simples, muito simplificada. Ainda hoje recebi uma mensagem do carro a dizer: ou sai dentro de 4 minutos ou não vai chegar a horas. Tem trânsito em tempo real. Já é possível nos sistemas de navegação ter onde estacionar, onde carregar. Portanto, toda a infraestrutura pública de carregamento está no sistema de navegação e é possível encontrar um ponto de carregamento, como é possível encontrar uma bomba de combustível, no antigamente, como se costuma dizer. Portanto, e toda essa dinâmica dos serviços associados à viatura serão muito o caminho do BMW Group. Portanto, um aumento significativo do portfólio dos produtos das viaturas a que todos estamos habituados e que todos conhecemos, portanto, numa eletrificação das mesmas. Só uma analogia, já libertei um número ainda há pouco, só para ter uma noção, o BMW Group já vende mais viaturas eletrificadas do que IEMs, portanto, as viaturas desportivas que são do conhecimento comum. Mas nestes novos serviços, toda esta inovação assenta em parcerias, e frisando, por exemplo, o Dístico Verde da EML, que tem estacionamento gratuito para as viaturas elétricas, por um dístico que é renovável anualmente e que, às vezes parece mentira, mas faz a diferença na altura de decidir por uma viatura elétrica, porque se eu morar
na Avenida da República e não pagar estacionamento. Exatamente. Espero que continue, que se mantenha aquele ar. Portanto, todas estas situações são importantes em termos de desenvolvimento. E estes serviços, posso-vos dar também um exemplo e em primeira mão informar que, por exemplo, nessa altura, 2020, a BMW será SEM, portanto, será um comercializador para a eletricidade, da mobilidade elétrica, e eu, com um cartão de Charge Now, posso pegar uma viatura elétrica em Lisboa e ir, por exemplo, para Munique e passando por todos os diferentes mercados e sistemas. Portanto, isto não é uma estratégia de certificação ou de permissões em Portugal, é na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, em que eu posso pegar num cartão numa viatura elétrica em Lisboa e vou para Munique e atravesso mercados diferentes com o mesmo cartão e recebo uma fatura detalhada da eletricidade que me é comercializada pelo o construtor do meu automóvel. Portanto, uma visão integrada cada vez mais forte. Muito bem. Portanto, desde este painel, e começando ali pelo João, nós ouvimos aqui falar dos desafios do futuro, mas que acontecem já. E há aqui 5 palavras que são muito importantes nestes desafios que temos pela frente. E elas são digitalização, inovação, cooperação, eficiência e inteligência. Foi do que mais ouvimos falar aqui. É isto que estamos preparados para avançar, para termos todas cidades mais inteligentes? Já. Não em 2050, quando estivermos com muito mais gente nas cidades e com muito mais desafios ao nível do ambiente e das nossas necessidades. Muito obrigada por nos acompanharem neste debate. Muito obrigada a todos.